Bom dia! Agradecemos a Deus a oportunidade, não é, de estarmos desta manhã na casa do Senhor para aprendermos mais sobre o que Ele tem feito e o que Ele fará em nossas vidas. Agradeço a presença de todos vocês, os ex-alunos, prazer revê-los, não é, Walter, Everaldo, não é? Isso é gratidão a Deus, o pastor. Eu louvo ao Senhor pela vida desta igreja, pela vida dos membros, e que o Senhor venha estar conosco num assunto tão desafiador, depressão. Então, esse primeiro momento, não é, depressão, que nós conhecemos como o mal do século, e eu pergunto, de que século? Se sempre ela existiu. Outrora com outros nomes, outrora sem uma definição realmente do que era uma depressão, como ela se manifesta. Antigamente nós só ouvimos falar sobre esquizofrenia, hospitais somente considerados para loucos, mas hoje não. Há uma grande definição e vários tipos de depressão que assolam a vida de todos. Todos podem estar certos que, vivendo numa época como nós vivemos, a ansiedade é tanta que, de repente, você se vê numa situação de depressão. A cura, nós vamos ver no decorrer do estudo, tá bom? A primeira parte, eu solicitei, não é, a Bernadette, que xerocasse o material e gostaria agora que vocês preenchessem esse material. Eu vou trabalhar um pouquinho em cima dele. Pode distribuir. Vou trabalhar a primeira parte em cima desse material que vocês estão recebendo. Vocês vão preencher agora, conforme eu for falando, vocês vão preenchendo e depois vamos discutir em cima dessa folha, tá bom? Eu gostaria. Não sei vocês que estão. Acho que está bom. Acho que sim. Tá bom assim? Acho que tá bom. Vê lá como tá, mas eu acho que tá bom. Tá, bebê. Tá. Vocês sabem que há muitos meses, não é? Nós temos aí os meses rosa, azul, amarelo. E o mês de janeiro, vocês sabem qual é a cor do mês de janeiro? Branco. Janeiro branco. Por que janeiro é chamado de janeiro branco? Janeiro branco porque é o momento de você cuidar da sua saúde mental. Então, por isso que é chamado de janeiro branco, não é? Nesse mês, abraçamos a importância da saúde mental. Lembrando que cuidar de si é um ato de amor e autocuidado. Então, essa folha que vocês estão recebendo... Eu tenho água aqui, eu trouxe. Obrigada, Dana. Vocês têm ali sintomas psíquicos e sintomas psicossomáticos. Então, os sintomas psíquicos, diariamente nós passamos por alguns sintomas psíquicos. E aí, se não cuidarmos dessa primeira parte, passam a ser sintomas psicossomáticos. Certo? É uma somatória. Então, eu gostaria que vocês agora fossem sinceros. Essa folha ficará com cada um, eu não vou recolher nada. Cada um vai colocar realmente o que sente. Certo? Você vai estar se autoajudando neste momento. Então, primeira coisa, você sente cansaço exagerado? Se sim, coloca lá, não é? Um xizinho. O seu pensamento anda um pensamento acelerado?
Você tem insônia? Excesso de sono? Anda esquecimento? Desmotivação, desânimo? Diminuição do prazer sexual? Medo? Perda do prazer de viver? Tristeza ou humor deprimido? Vão marcando, tá? Falta de concentração? Sofrimento por antecipação? Angústia, ansiedade, mais aperto no peito? Agressividade? Sentimento de culpa intenso? Ideia de desistir da vida? Solidão. Sintomas preencheram os psíquicos? Vamos para os psicossomáticos? Dor de cabeça? Falta de ar? Tontura? Taquicardia? Nó na garganta? Aperto no peito? Dores musculares? Prurido, coceira, não é? Gastrite? Tudo. Hipertensão quando está tenso? Diarreia quando está tenso? Aumento do apetite? Diminuição do apetite? Excesso de suor? Choro ou vontade de chorar? Mãos frias e úmidas? Queda de cabelo? Ou nenhum, que é impossível você não ter nenhum. Se você colocar nenhum, você está mentindo para si mesmo, né? Porque nos dias atuais é impossível você não ter algo acontecendo em sua vida, na sua saúde, certo? Vamos lá. Classificação da sua qualidade de vida. Vamos ver como você está? Quem marcou somente 2 sintomas? Qualidade de vida excelente. 4 sintomas? Qualidade de vida boa. Abaixo, né, vamos por 5, 6 sintomas? Qualidade de vida regular. De 7 sintomas a 9, qualidade de vida ruim. 10 ou mais sintomas, qualidade de vida péssima. Qual é a qualidade de vida que você está no momento? Excelente, boa, regular, ruim, péssima. E por quê? Alguém chegou a ter de 8 a mais? Tá. Tudo bem.
Vocês receberam uma segunda folha também? Que tem? Tem o físico e o psíquico. A Bernadette está distribuindo agora as duas partes para vocês. Essa é apenas uma introdução, tá, irmãos e amigos, não é? Em que sentido? Para você começar a se autoconhecer. Porque muitas vezes você fala assim, eu estou tendo tanta enxaqueca. Eu não sei o motivo da enxaqueca. Procurou já um médico para saber o porquê? Já fez alguns exames? Eu estou tendo muita cólica intestinal. O porquê? Já procurou médico? Já fez alguns exames? Então, tudo tem causas. E essas causas têm os seus efeitos. Então, nós precisamos nos cuidar. O mal de muitos brasileiros, não é? Eu me coloco muitas vezes também nessa situação, é que nós não gostamos de nos cuidar. Nós achamos que, estou tendo dor de cabeça constantemente. São preocupações do dia a dia. Eu estou tendo, não é, insônia. Pensamentos negativos. Eu estou tendo isso ou aquilo. E vamos achando que é tudo muito normal, e não é. Porque aí começa o quê? Uma somatória de enfermidades que levam aí à nossa área psíquica, que é a mente. Então, muitas vezes, vocês sabem que nós temos um tripé. E esse tripé, ele se baseia no quê? No espiritual, no emocional e no físico. E aí muitos dizem, eu estou ótimo na parte espiritual, glória a Deus, é o que nós precisamos estar realmente. Mas muitas vezes o seu emocional está sendo afetado por alguma coisa que está girando ao seu redor. E isso nós vamos decorrer sobre o assunto. São questões familiares, trabalho, criação de filhos, N fatores. E aí, então, essas questões emocionais vão refletir onde? No físico. Vai desencadear alguma coisa aqui no nosso físico. Então, é um tripé. Então, muitos dizem assim, se você está bem no seu emocional, se você está bem na sua parte espiritual, nada atingirá você no emocional e no físico. Não é bem por aí, tá? Você pode ser aí uma pessoa muito temente a Deus, que nós devemos ser, não é uma pessoa que realmente é obediente à palavra, não é aos ensinamentos, mas o seu emocional não está bom, devido às circunstâncias da sua vida. Então, o seu físico vai ser afetado. E o maior problema que nós enfrentamos hoje na área da mente, através até mesmo dos psiquiatras, terapeutas, psicólogos, psicanalistas e outros, o que acontece? Que quando chega até nós, muitas vezes a enfermidade já dominou tanto a pessoa que ela não quer mais a cura. Então ela se abandona. E é onde nós estamos tendo aí muito suicídio. E muitas vezes, não é, principalmente o cristão, ele diz assim, eu não serei atingido por isso. Na situação que nós vivemos, irmãos, no mundo que nós vivemos, no país que nós estamos, é difícil você falar que você nunca terá algo negativo na sua vida. Um desemprego já é algo negativo na sua vida. Um luto é algo negativo na sua vida. Um desentendimento familiar é algo negativo na sua vida. E o que nós levamos dessa negatividade aos nossos pensamentos vai repercutir onde? No nosso físico. Certo? Então precisamos nos cuidar. Hoje, depois eu estarei falando, vocês vão ver o que está acontecendo com a área da depressão. Então, se vocês receberam a segunda folha, tem o lado físico e o psíquico, certo? Então, por exemplo, a cabeça. Quando você tem dor de cabeça, eu trouxe só alguns, tá? Alguns fatores só. Dor de cabeça, ansiedade, pensamento negativo, não é? Desconexão, nada, uma falta de entrosamento com tudo. Boca,
O que acontece aí, não é? Começa a estourar aftas, etc. Medo, ansiedade, recepção. Essa recepção é o acolhimento que você está fazendo com você e com aqueles que estão próximos a você. Dentes, ousadia, vitalidade e agressividade. Olhos, sedução, discriminação, discernimento. Discernimento quando você pode separar o que é bom e o que é ruim, não é? Saber fazer essa separação. Nariz, ousadia, poder, orgulho e a sexualidade. Ouvido, dependência, obediência, recepção e relação. Relação é associação com as pessoas. Cabelos, autoridade, liberdade, poder e sedução. Garganta, agressividade, poder, domínio, timidez. Pescoço, superioridade, medo, insegurança, orgulho. Pele, afeto, sexualidade, contato e normas. Cuidado com os problemas de pele, não é? Ai, estou tomando muito sol, ai, não estou usando protetor solar, cuidado. Tem alguma coisa aí referente aí ao seu psíquico. Costas, peso, responsabilidade, correção. Pulmões, emoção, contato, comunicação. Esôfago, relações sociais, absorção e sensações. Fígado, humor, avaliação, nervosismo. Coração, emoção, amor, sentimentos. Rins, equilíbrio, eliminação, discriminação. Bexiga, desapego, medo, ansiedade. Mãos, relação, ação, entendimento. Pés, base, não é, como apoio, identidade e humildade. Útero, recepção, entrega, absorção. Sangue, energia, justiça, igualdade. Ossos, estrutura, normas, inflexibilidade. Músculos, mobilidade, atividade, flexibilidade. Órgãos genitais, agressividade, poder, sexualidade. Intestino delgado, elaboração, análise. Intestino grosso, ambição, agressividade, retenção. Joelhos, insegurança, humildade. Hoje, os principais locais, todos esses estão envolvidos com a nossa parte física, sim, e psíquica. Hoje, que está mais acentuado no corpo, gerando traumas e emoções. Pescoço, medo de se expressar e a voz fica reprimida no pescoço. Coluna superior, tristeza, o que você carrega? Ai, que peso, não é que eu estou sentindo? Tristeza, luto, sensação de não ser amado ou amada. Coluna superior. Coluna lombar, falta de apoio, insegurança, estresse financeiro e conflitos familiares. Pega a parte da coluna lombar, certo? Ombros, já viu que nós temos um peso nos ombros? Sobrecarga, responsabilidades, dificuldade de pedir ajuda. Sou super homem, sou super mulher, não é? Estômago. Quem não está sofrendo de estômago? Preocupação, ansiedade e necessidades não atendidas. Então, quando você realmente se sente sozinho, vai fluir no seu estômago. Alguém está sentindo uma dessas coisas? Vocês estão com dores na coluna lombar? Na coluna superior? Pescoço? O que está carregando?
Fala para mim, o que você está carregando? Quantas coisas, não, irmãos? Há um exercício, não é, que eu costumo brincar com alguns pacientes, e eu digo assim, hoje muitas pessoas, através de toda a nossa tecnologia, nós estamos diariamente à frente de um notebook e de um celular, de um computador. E quando nós fomos criados para termos tato. Saber olhar nos olhos da pessoa, tocar nas pessoas. E hoje isso está ficando de lado. E isso ficando de lado, o amor se esfria. Nos fins do tempo, o amor se esfriará. Já começou. Então, uma das coisas, não é, que eu faço com alguns pacientes, quando eu sinto realmente que essa pessoa já não está mais se amando, porque nós precisamos nos amar. Não sermos somente amados por outro, mas nós precisamos nos amar. Se o Senhor nos ama, nós temos que amá-lo e nos amar também, porque Ele nos criou. Então, eu faço um pouquinho do exercício da borboleta. Vamos lá? O que é esse exercício da borboleta? É você se tocar. É você se amar. Então, o que realmente está faltando hoje, o toque e o amor do próximo, para comigo e para com você, por causa da nossa grande tecnologia, não sou contra, mas tudo tem limite na vida, é você se amar, é você se tocar. Então, pela manhã, eu sugiro vocês, antes de sair de casa, faça a borboleta. Obrigada, Jesus, por esse dia, pelo dom da vida. Eu amo e eu sei que o Senhor me ama. Obrigada pela família que o Senhor me deu. Conduza meus passos nos dias de hoje. Eu me toco, porque eu sei que o Senhor está me tocando. Em nome de Jesus, amém. Amém? Façam isso, que seu dia será bem melhor. Viu? E quando chegar a noite, se você falar, não aguento o dia de hoje, estou exausta. O que está acontecendo comigo? Faça a borboleta novamente. Aprenda a se amar. Chegaremos um momento que não teremos amor do próximo. Tudo será máquina. Então, aprenda a se amar. Depressão tem sintoma? O que vocês acham? Sim, olha o que nós já vimos, não é? Os sintomas de depressão podem afetar negativamente a rotina do paciente, já que o distúrbio provoca sensações como tristeza, uma tristeza profunda e desânimo. Não tenho vontade de fazer nada. Apesar dos esforços, a doença impede que as pessoas enxerguem a vida positivamente. Então, essa pessoa só vê o lado ruim das coisas. Por isso, é importante buscar ajuda. E ajuda profissional, e estar atentos aos sinais para a cura. Aí vocês têm lá, não é, o slide? Depressão, o mal do século. De que século? Vamos pensar um pouquinho, não é, em alguns profetas nossos. Será que Elias teve depressão? Será que Davi teve depressão? Saul teve depressão? Certo? Então, queridos, a depressão vem desde aquelas épocas. Porque aquelas épocas nós não tínhamos ainda, não é, tantos tratamentos. E a pessoa ficava muito só. Vamos pegar um pedacinho aqui de Davi, não é? Deixa eu ver se eu consigo mudar o slide. Sim. A oração de Davi pedindo ajuda. Eu sei que aqui, eu acho que devido à claridade, não é? Lá dá para enxergar melhor, mas aqui não.
Mas Davi, em Salmo 28:1, diz: ó Senhor Deus, minha rocha, eu peço tua ajuda. Não deixes de ouvir o meu pedido. Se não me responderes, eu estarei com aqueles que descem ao mundo dos mortos. Eu estarei no abismo. Davi aqui clamando a Deus: misericórdia, Senhor. A depressão atingia, aproximadamente uma pessoa em cada 5 pessoas ao longo da vida. Aí passou 10 pessoas, uma em cada 10 pessoas ao longo da vida. Então, vamos pensar na sua família, certo? Você lá são 6 pessoas. Aí, uma teria depressão. Em cada 10 pessoas, não é? Em cada 10 pessoas ao longo da vida. Aí, uma em cada 15 pessoas ao longo da vida. Então, hoje, está crescendo o número de pessoas depressivas. Depressão, um problema de saúde pública, subdiagnosticado e triste, porque a depressão muitas vezes ela é diagnosticada de forma insuficiente ou incompleta, por isso que é subdiagnosticada. Cerca de 25% das pessoas têm ou terão pelo menos um caso depressivo ao longo da vida. Então, se você não está passando por esse processo, espere que qualquer hora vem. E aí, não é? 95% não serão tratados adequadamente. E por quê? Alguns não procuram tratamento. Creem que vão se curar sozinhos. Só que aí a solidão vai tomando conta, a angústia vai tomando conta, a ansiedade vai tomando conta, e quando se vê... Alguns não são diagnosticados. Alguns são diagnosticados, mas não tratados adequadamente. Há excelentes médicos, psicólogos, psiquiatras no SUS. Mas em toda a profissão, se você não amar a sua profissão, ela não será suficiente para você trabalhar. Você precisa amar aquilo que você faz. E muitos não seguem tratamento. Não aceitam, brigam com o que está sentindo e vão agravando cada vez mais a enfermidade, mas não aceitam o tratamento. Já viram pessoas teimosas? Vocês conhecem alguém teimoso? Eu conheço muitos. Coisa mais difícil é você realmente diagnosticar um paciente com depressão e ele vem como leão em cima. Eu não tenho depressão. Quem você pensa que é para falar assim que eu estou numa fase de depressão? Só o fato da reação dessa pessoa, você já vê que ela está no extremo, não é? A própria reação da pessoa falar com alguém da área, você já sabe que ela está precisando, às vezes, nem passar por um psicólogo, terapeuta, não é? Etc. Ela tem que ir direto para um psiquiatra, porque ela já precisa começar a tomar os medicamentos. E é muito difícil você chegar a um psiquiatra e a um paciente falar: eu aconselho você a procurar um psiquiatra. E quando se trata de pessoas, né, cristãs, nós pedimos para procurar um psiquiatra evangélico. Há muita coisa hoje, não é, nessa área que não convém. Tem que ser coisa séria. E um psiquiatra cristão, ele trabalha também na linha do aconselhamento, assim como nós, psicanalistas, psicólogos, os terapeutas em si, cristãos, eles trabalham também na área do aconselhamento bíblico, na área do aconselhamento, tá? Então, vale a pena, porque ele vai cuidar de você não somente da área física, como vai ajudar você a orar mais, a buscar mais em Deus, tudo aquilo que você está sentindo. Nós sabemos que o nosso socorro também vem do alto, mas nós precisamos de uma equipe também para nos ajudar.
Vamos lá. Caso eu esteja falando algo daqui, não aparece lá, porque nem lá eu estou enxergando, tá? Está muito distante. Então, vamos lá. Depressão era a 4ª causa de afastamento do trabalho. A partir de 2020, vocês sabem o que aconteceu em 2020, a nossa pandemia, não é? Passou a ser a 2ª causa, sendo superada apenas para a doença do coração. É o que tem hoje matado muito, são os infartos, né, fulminantes, que são as doenças do coração. E aí nós vamos novamente para Davi. Salmo 31:9. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Eu não sei se dará para vocês verem nitidamente. Não está mudando, irmãos. Deu. Mas aqui eu tentei colocar para vocês um cérebro deprimido e um não deprimido. Então, o cérebro, vamos dizer aqui à minha direita, é um cérebro não deprimido. Então, tudo está funcionando muito bem. Não tem nada escuro. Ao contrário, nós vamos ter um cérebro deprimido. Então, vocês observem que no cérebro deprimido há muitas manchas escuras, negras, que estão ali. São as enfermidades. Quais as causas da depressão? Fatores genéticos, fatores ambientais, traumas precoces, maneiras de lidar com adversidades. Será que você sabe lidar com as adversidades da vida? Estresse crônico, condições de vida, de trabalho, habilidades e capacidades de enfrentamentos individuais, ambiente familiar e social. Comece a pensar um pouquinho, como está a minha casa? Como eu estou nesse ambiente familiar? Como eu estou no meu ambiente social, na questão do meu trabalho? Quem são aquelas pessoas de quem eu tenho bom relacionamento ou não? Você carrega traumas? Nós vamos ver depois, lá na frente, quantos traumas nós carregamos. A depressão não tem nada a ver com a fraqueza, nem com a falta de fé. Então, parem de falar que depressão não é de Deus. Nós temos personagens bíblicos que foram atacados pela enfermidade chamada depressão. É uma enfermidade. Tanto é que ela só está perdendo para problemas cardíacos, enfermidades na área do coração. Então, é uma doença, certo? E aí nós ouvimos muitas vezes, não é? Não, você não tem isso daí, pare de ficar colocando isso na sua cabeça. É falta de ler mais a Bíblia, é falta de buscar mais a Deus, é falta de ir à igreja, é falta disso, é falta de aquilo. As palavras têm poder de transformar a realidade. Elas podem levar ânimo, conforto, conhecimento, orientação, entusiasmo, podem, inclusive, mudar a vida das pessoas. O que você lança em cima de uma pessoa que está num processo depressivo? Quais as palavras que você leva a esta pessoa? Palavras do bem ou palavras do mal? Você está semeando. Cuidado com a colheita. Fatores de risco da depressão, que são desencadeantes e muitas vezes agravantes. Alguns fatores de risco não podem ser alterados, como a genética, luto e história familiar. Gente, essa parte da genética, sua formação, não é? É bem curiosa. Só que muitas vezes nós temos o seguinte:
Se meu pai tem depressão, eu vou ter. Se meu irmão já teve depressão, também vou ter. Então vai assim, aquele tem da família, então eu faço parte, eu também vou ter. Será que o seu organismo funciona igual ao do outro? Seus dedos são iguais ao do outro? Sua forma de pensar é igual ao do outro? Então cuidado. Pode ter? Lógico que sim. Luto. Luto, quando nós falamos em luto, luto é perda. E não é somente luto, perda de um ente querido que partiu para a glória de Deus. Está lá nos braços do Senhor. É um tipo de luto. Luto, perdeu o emprego. Luto. Divórcio, separação, é um luto. Uma doença grave, um câncer, é um luto. Certo? Então, tudo que não faz bem à nossa mente, que desagrada, que nos entristece profundamente, é um luto que nós passamos. A saída de um filho de casa por drogas, a forma que ele vive no mundo através dos seus vícios, é luto. Você sofre com isso. Tá? E a história familiar novamente, não é? Então, não vai ter porque fulano teve na família, então você também vai carregar isso. Cuidado. Você pode vencer a depressão, sim. Há como você vencer a depressão. Tá? Fatores de risco que podem ser alterados. O que pode mudar nos seus fatores de risco? Traumas, falta de apoio social e familiar, exposição ao álcool e drogas, doenças crônicas e conflito familiar. Dentre tudo que vocês estão vendo aí, esses traumas que nós carregamos conosco, falta de apoio social e familiar, isso tem ocorrido demais. Eu não sou amado pela minha mãe, meu pai abandonou minha casa, minha mãe, numa separação, minha mãe que cuidou de nós, eu não sei nem quem é meu pai, ou muitas vezes não sei quem é minha mãe. E aí você está então com a falta desse apoio social e familiar. Muitas vezes você, pela falta desse apoio, principalmente familiar, você vai para o mundo do quê? Do álcool e das drogas. E aí vai se afundando. Doenças crônicas que você não quer ser curado. E o conflito familiar. Quantos conflitos familiares estão ocorrendo hoje? Sugiro ao pastor falar mais sobre o amor de pai e mãe para com os filhos, pastor. Hoje temos muitas crianças na faixa de 6 a 10 anos sofrendo por depressão. E essa depressão é por falta de um acolhimento de pai e mãe. Qual é o acolhimento hoje dado às crianças? Eu não tenho tempo de ficar com você. Aqui seu celular, ou então televisão, assista lá um desenho, às vezes nem vai ver o que a criança está assistindo. Põe lá um desenho, assista, fica quieto lá no canto, eu não tenho tempo agora de falar com você. Celular, nem vê o que a criança está ali assistindo naquele celular. Quantas coisas ruins estão dentro do celular, quantas coisas ruins estão dentro da televisão, na mídia. Cuidado. Falta de amor. Se você colocou um filho no mundo, você tem que amar esse filho. Independente que ele seja ótimo, mais ou menos, péssimo, é seu filho, é seu sangue. Você tem que amar, você tem que cuidar, você tem que proteger. Não colocar algo nas mãos dele e falar, se vire. Isso é falta de amor. Temos que viver um mundo real.
Imagine se o Senhor falasse para nós assim: agora não tenho tempo de olhar você. Você lá, não é? Passando por um momento dificílimo, e o Senhor falasse assim: se vire, vai lá, pega lá seu celular e tenta achar solução. Quantas vezes você fala: Senhor, eu não tenho solução para isso, vá à frente, vá abrindo as portas. Desemprego, você precisa daquele emprego que você já deixou lá seu currículo, foi chamado para vários testes, entrevistas. Quem que tem que ir à frente? É o Pai, é o nosso Deus. E por que em casa você não pode ser o pai e a mãe da criança que você trouxe ao mundo? Tem que ser. Tem que ser. Aí quando, não é? Encaminhamos para um psiquiatra, pediatra, uma criança. Você é louca. Imagina minha filha precisar, o meu filho precisar de um psiquiatra com essa idade. Sim, ele precisa tomar medicamento. Se você não quiser que ele vá, é uma loucura. Foi causada por quem? Gente, vocês não sabem os traumas de uma separação. O homem e a mulher, ele pensa muito em si. Vou me separar, já não quero mais essa mulher perto de mim, já não quero mais esse homem perto de mim. Mas essa relação de pai e mãe, eles esquecem que tem uma criatura aqui. E a essa criatura, tchau. A separação, o que tem causado nos filhos, e muitas vezes a separação não vem causar assim de imediato, numa criança de 6, 8, 10, adolescente, lá na frente, no casamento desse filho, dessa filha, lá na frente, um trauma gerado aqui atrás na sua infância, na sua adolescência. E aí você agora já está mais adulto, mais maduro, você vai falar assim: não entendo porque meu filho está tendo essas atitudes, não entendo porque minha filha está tendo essas atitudes. O que você lançou lá atrás, como pai e como mãe? Você está colhendo. Você está colhendo lá na frente. Cuidado. Cuidado. A maior parte das nossas enfermidades como adultos vem de onde? De lá de trás. Ame seu pai e sua mãe, para que seus dias se prolonguem. Meu pai é professora, meu pai é psicóloga, meu pai... Tarará. Você não sabe quem foi. Foi seu pai. A minha mãe me abandonou, a minha mãe me rejeitou, a minha mãe... Tarará. O que ela foi sua, o que ela é sua? Minha mãe. Ame. Quem vai cuidar de todos os erros não vai ser você. Você semeia, é bíblico, você semeia, você ame. O Senhor nos ama, ame o próximo, ame o pai, ame a mãe para o seu bem, independente de como eles foram, bons, ruins, rejeitaram você. Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu atendi recentemente uma moça através de conhecer a sogra dessa moça. E a sogra dizia: você não imagina o tanto que eu orei por essa pessoa, por essa nora. E uma pessoa dificílima de lidar. Dificílima de lidar. Ela me fez, a sogra falando, ela me fez sofrer demais. E aí eu quis conhecer a nora. E ela veio. E conversando, ela foi se abrindo, ela foi se abrindo, ela foi se abrindo. Essa mulher hoje, casada, não é? Que é a nora da outra, ela foi... A situação dela é assim, ela foi abandonada. Quando ela nasceu, o pai da mãe dela não queria, porque era mãe solteira. Então, o pai, vamos dizer, o avô dela, não queria a criança e deu embora. O avô deu. Nasceu, já tinha algo determinado no hospital para levá-la para outro lugar.
Então, a mãe dela recebeu a notícia do pai dizendo assim: a criança morreu. Era uma menina e morreu. Então, para a mãe biológica, ela tinha morrido. E ela foi doada para uma família. E a mãe adotiva a criou como uma empregada. A mãe adotiva a rejeitava, porque essa mãe adotiva tinha outros filhos. Então, ela foi criada, rejeitada e muito brava, por uma rejeição desde bebê. E aí ela começou a... O que eu faço? Você já foi à procura da sua mãe biológica? Não. Hoje temos tecnologia. Tenta. Resumindo, ela achou a mãe biológica dela. E ela foi até a mãe biológica. A mãe não acreditava, porque a mãe tinha recebido a notícia de que ela estava morta. Ela foi tão bem recebida na família biológica, pelos irmãos, pela mãe, que ela se sentiu amada pela família biológica. Essa mulher hoje, ela teve assim uma mudança de 90 graus. Ela passou a amar as pessoas, porque ela foi rejeitada, então ela rejeitava todo mundo. Ela carregou com ela essa rejeição. A partir do momento que ela conheceu a família real dela, o sangue dela, ela mudou de vida. Ela mudou de atitude. Ela é uma nova nora. Ela ama as pessoas agora. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós carregamos. Porque muitas vezes nós temos certas sensações, certas atitudes que nós jogamos sem realmente saber o que aconteceu lá atrás, ou então nós estamos sendo carregados por algo de agressividade. E o que nós fazemos? Agredimos. É muito triste, viu? Até... Tem que parar agora, Berna? Deixa eu só chegar no último tópico, aí eu iria dar para perguntas também, não é? Situações de risco. Muitas exigências sociais, muitas exigências profissionais. Hoje as exigências profissionais, principalmente, né, bancos, algumas empresas são o quê? As metas. E aí você fica, não é, doente, porque tem que atingir o quê? As metas. Famílias desestruturadas, conflito, divórcio, gravidez na adolescência, abuso de drogas e álcool, violência, bullying, migração, isolamento, hábitos de vida não saudáveis, eventos estressantes, falta de apoio social e familiar, desemprego, doenças crônicas, sedentarismo, abuso de calmantes, os antidepressivos. O que eu quero agora... Vocês vão ver muitas palavras repetidas, viu, no caso aqui da depressão. Aqui o que eu mais chamo a atenção de vocês, gravidez na adolescência. Muitas vezes, né, na nossa cultura de religiosidade, o que nós fazemos? Uma adolescente se engravida. A tendência é colocar para fora. Eu ensinei, eu levei você à igreja, tudo foi aprendido na igreja, como que você cai nessa? Tanto para o rapaz, quanto para a moça. A mulher, pior, não é? Então, você não vai mais morar aqui em casa. Se vire. Você não colocou um filho aí dentro, uma filha, uma criança? Se vire. Não foi essa a educação que eu te dei. Não façam isso. Não façam isso. Porque não só essa adolescente sofrerá, como o bebê que está dentro dela vai sofrer também. Ela está recebendo já negatividade.
há um sofrimento que vocês não fazem ideia. Repercute lá na frente. Nossa, aquela pessoa é insuportável. O que aconteceu lá atrás com ela? Todos nós temos algo no nosso passado que foi bom e que foi ruim. O que nós guardamos? Qual é aquele dito popular? Coisa boa chega rapidamente? É assim? Ou coisa ruim chega rapidamente? Coisa ruim. Então, o que nós gravamos? O que fica lá no registro da mente? As coisas ruins. Bullying. Acolha a criança que sofre bullying. Acolha. Se tiver algum professor ou professora aqui, por favor, não crie bullying numa sala de aula, que vocês estão matando aquele aluno ou aquela aluna. Vocês estão literalmente dando tiro no coração dessa criança, desse adolescente. Você não conhece o adolescente que eu tenho. É mais fácil ele vir armado e querer me matar do que eu matá-lo. Então eu vou fazê-lo mesmo sofrer em sala de aula. Não. Você não se ama. O problema está em você. Você não se ama. Como que você não vai amar aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem? Você não sabe. Acolha, abrace, não permita bullying. Dentro de escola, precisa realmente tomar muito cuidado com o bullying. A área que você trabalhar dentro de uma escola, quem fica nos pátios de escola, observem quem é que cria bullying dentro desse ambiente escolar. Cure essa enfermidade do século, por favor. Talvez na nossa história estudantil, lá atrás, pré-escola, não é? Primeiro, segundo grau, mais o primeiro grau, não é? Nós passamos por algumas dificuldades de bullying, mas não era como hoje. Hoje tem formas agressivas de bullying. Muitas vezes nós éramos chamados de gordinho, de burrinho, não é? Não é verdade? Baixinho, de alto demais, hoje seu elefante, girafa. Nós recebíamos nomes tudo quanto era bicho. Mas ninguém morreu por causa desse tipo, porque não era algo que ia nos ferir. Hoje não, hoje é um bullying agressivo, que fere, que machuca. Certo? Não vou dizer que lá atrás também não feriu alguns, mas superou, porque não é como hoje. Hoje está muito acentuado isso. Então, eu vou parar por aqui para depois nós falarmos um pouquinho sobre diferença de tristeza, depressão, ansiedade, depressão, enfim, não é? Alguma pergunta rapidamente? Nessa primeira fase, quer dizer, nem entrei na segunda. Alguma pergunta? Irmã, fala. Você acha que na igreja acontece bullying? Sim. A igreja é uma escola também, não é? Aonde tem ser humano... É ter o ser humano, é ter problema. Igreja tem bullying. Por isso que eu digo, não é? Igreja é EBD, quando vocês trabalham com EBD. Algo que deve ser falado. E professor da EBD deve observar. Tá? Você é um burro. Opa. Ele é semelhante a você. Ele tem pés, ele tem mãos, ele fala, ele ouve. Por que ele é burro? Não, porque eu sei mais que ele. Não. A inteligência dele é uma, a sua é outra. Mas ambos são inteligentes. São criados por Deus. Então você precisa entender que dá para você desfazer bullying em escola, dá para desfazer bullying em igreja. Eu não vou te falar que na área profissional também não existe bullying, tá? Na fase adulta. Sim. São pessoas que querem nos desafiar. Mas com a graça de Deus e com o amor que você tem no coração, procure mostrar para essa pessoa que você é imagem e semelhança de Deus. Então que você é perfeito. Assim como ela é perfeita.
E assim como Deus a ama, Deus também a ama. Então, sempre mostrando que a presença de Deus na nossa vida nos iguala. Porque muitas vezes, se você for falar, não, eu sou isso, eu sou aquilo, vai criar mais desarmonia. E nós temos que trabalhar em harmonia. Tá bom? Mais alguma pergunta? Eu queria perguntar se existe uma cura 100% para trauma de infância, tipo... Eu vou falar depois sobre a infância. Eu estou perguntando porque Sim, eu passei por isso, né? Fui uma filha adotiva, fui dada com 1 ano e 8 meses e até hoje eu não superei, não consegui. Sim. E já fiz vários tratamentos, né? Até com psicólogos, já tomei remédio e tal. Aceitei a Cristo, aí amenizou, só que vira e mexe tem há um registro, isso. Registro na sua memória. Sim. Eu vou falar depois da depressão infantil. Ok. E vou falar dos tipos de depressão. Uhum. Mais alguém? Senão iremos para um breve intervalo. Vamos ao intervalo. Voltando, então vamos lá. Está aí? Então, o que é tristeza e o que é depressão? Nossa, você está muito para trás, né? Tem que ir para frente. Agora foi. Deixa eu dar uma coisa. Tá. Então, o que é tristeza, o que é depressão? A tristeza... Não, peraí, gente, que não é esse slide. Estou perdida agora, irmão. Sintomatismo da depressão, não. Eu quero que a tristeza... Vamos para trás. Vai. Alguma coisa não está dando certo aqui, irmão. Vocês têm que me socorrer aí agora. Eu estou no slide 13. Porque aqui ou vai muito ou não vai. Slide 13. O que é a tristeza e o que é a depressão. Então, a tristeza, ela tem o quê? Não é? O evento frustrante, momentos da vida, mudanças corporais, duração curta, não prejudica as atividades cotidianas. Isso é tristeza. Depressão, transtorno mental, tristeza mais profunda, apatia, atividade alimentar ou corporal, prejuízo do sono, afastamento das pessoas, tristeza mais profunda, exige acompanhamento adequado. Então, há uma diferença entre a tristeza e a depressão. Vamos dizer que a tristeza, ela é passageira, certo? Você passou por um momento agora, uma decepção, alguma coisa, você ficou triste. Mas ela não vai atingir a sua rotina de vida. A depressão é diferente. A depressão, ela atinge a sua rotina de vida. E agora? Eu passo, vocês passam? Vamos lá. Diferença entre tristeza e depressão. Diferente da depressão, a tristeza ocorre quando a pessoa vivencia alguma situação pontual. Então, uma morte, não é aquele sofrimento pontual, desconfortável ou decepcionante. Em média, demoramos de 15 a 20 dias para assimilar e superar algo que causou a tristeza, a melancolia. Então, é algo que vai passar em 2 semanas no máximo.
Entretanto, quando a infelicidade se instala na rotina e ultrapassa o período de um mês, virou o quê? Depressão. Quando não tratada, ela pode evoluir e passar por 3 estágios: depressão leve, depressão moderada e depressão grave. Sintomas de ansiedade e depressão. Agora é ansiedade e depressão. Existem diferenças? A ansiedade deixa a pessoa em um estado de alerta constante. Desta forma, ela está sempre preocupada com as possibilidades e conseguirá lidar com as situações que a vida lhe proporciona. Esse estado mental é desgastante, causando problemas relacionados ao sono. A ansiedade, ela tira o sono. Inquietação, irritabilidade, falta de atenção. Esses sintomas diminuem a autoestima, o rendimento profissional e a energia vital. Observe que a queda do seu próprio bem-estar traz tristeza e desânimo, que são sintomas típicos de depressão. Então, o que vai acontecer? Fora isso, você vai começar a ficar cada vez mais desanimado, mais triste, e você já começa o processo de depressão. Ou seja, os 2 distúrbios emocionais comumente se associam e pode coexistir dentro das pessoas. Mas, mais importante do que diferenciá-los, é procurar um auxílio profissional. Tá? Então, será que o que eu estou sentindo é tristeza ou já parti para um lado de depressão? Então, muitas vezes você fica em dúvida. Quem vai tirar essa sua dúvida é um profissional da área. Alguns sintomas de ansiedade e depressão em comum são angústia, medos irracionais, é aquele terror incontrolável, tá? Cansaço fácil, irritabilidade, insegurança, pensamentos negativos, dificuldade de concentração. Então, esses são os sintomas de ansiedade e depressão. Sintomas. Muitas pessoas passam anos com depressão e nem ao menos sabem que tem. Vários fatores levam a esse tipo de situação. Um deles é o estigma acerca da saúde mental. Então, muitas vezes você não aceita que tem depressão. Tá? Então, a tristeza está relacionada com a fraqueza emocional, é algo corriqueiro e por isso muita gente tenta reprimir as próprias angústias. Como consequência, elas se sentem cada vez mais desamparadas. Então, cuidado aí com a tristeza, tá? Para que ela não se reverta a uma depressão. Por isso é importante conhecer quais são os sintomas da depressão e não ignorar os sinais que o corpo e a mente manifestam, pois eles podem ajudar o diagnóstico do distúrbio e incentivar a busca por tratamento. Alguns sintomas de depressão. Sintomas emocionais da depressão. Entre os primeiros sintomas de depressão estão os emocionais. Eles podem ser mais difíceis de serem percebidos, mas é preciso ficar atento caso se tornem constantes. Então, apatia, falta de motivações, medos que antes não existiam, dificuldade de concentração, perda ou aumento de apetite, alto grau de pessimismo, indecisão, insegurança, insônia, falta de vontade de fazer atividades antes prazerosas, sensação de vazio, irritabilidade, raciocínio mais lento, esquecimento, ansiedade, angústia e o máximo da depressão é o quê? A vontade de morrer. Certo? Então, muito cuidado aí. Muitos desses sintomas nós temos também, não é, com a nossa tristeza. Às vezes, dificuldade de concentração, ficamos pessimistas, temos indecisões, mas quando começa aquela sensação de vazio, nada está bom, não é?
ficar muito irritado, tudo incomoda, tudo irrita. Esquecimento, cuidado com esquecimento. Angústia, tomem cuidado. Sintomas físicos da depressão. De acordo com a psicóloga Priscila Gasparini Fernandes, a depressão desequilibra os processos químicos dos neurotransmissores, que são substâncias responsáveis pelo bem-estar social, físico e emocional. Como resultado, nossa sensibilidade à dor diminui, assim como a nossa imunidade. Dessa forma, os sintomas físicos da depressão mais comuns são, esse é o começo da depressão, tá? Dores de barriga, azia, constipação, flatulência, tensão na nuca ou nos ombros, dores de cabeça, dores no corpo, pressão no peito e queda da imunidade. Começo aí dos processos físicos da depressão. Tá? Tem cura? Tem. Os problemas digestivos surgem comumente pelo sintoma do intestino irritável, que após investigação médica pode estar relacionado com questões emocionais. Já as dores mais comuns, como as musculares de cabeça, podem ser consequência da somatização, que é o acúmulo de sentimentos ruins, como medos e inseguranças, sendo descarregados no corpo. Quem está com depressão também pode se sentir mais cansado que o normal. É como se o ritmo do mundo estivesse excessivamente acelerado e a pessoa não fosse capaz de acompanhá-lo. E aí nós falamos o quê? Nossa, o dia está voando, né? Não consigo acompanhar mais o dia a dia. O motivo por trás disso é biológico, já que a queda nos níveis de hormônios, como serotonina, noradrenalina, dopamina, causa exaustão e falta de ânimo para realizar qualquer atividade. Sintomas de depressão na gravidez. Alguma mãezinha aqui teve depressão na gravidez? Pulei? Eu sempre vou para frente, sei lá onde eu estou agora, gente. Não, tem de novo. 19. Achou? Aí. Sintomas de depressão na gravidez. Alguma mãezinha teve depressão aqui, na gravidez? As variações hormonais e mudanças no corpo da mulher durante a gravidez, acopladas às preocupações excessivas inerentes a essa fase, também pode acabar facilitando o surgimento de doenças mentais, como a depressão. Portanto, os sintomas de depressão gestacional são ausência ou excesso de apetite, enjoo, fadiga, insônia, medo, redução na libido. Talvez tenha 2 insônias aí, não é? Que realmente a gestante perde muito, tem muita insônia. Por serem sensações comuns a qualquer gestação, o diagnóstico acaba sendo um pouco mais difícil, tá? Por isso é importante investigar quaisquer incômodos físicos e emocionais com o médico, para que a mulher e o bebê fiquem bem. Então, se você estiver tendo, né, algum sintoma, ou já teve algum sintoma, você já passou por esse processo. As que forem ainda gerar algum bebê, pensem nisso. Qual o sintoma que você está tendo e comunique seu médico. Não acha que seja natural muitas coisas que, às vezes, não são. Será que eu passo de novo? Vamos ver. Eu não sei. Ele pula. Sintomas, eu vou deixar por vocês agora, tá? Eu acho que eu segurei muito tempo na mão, ele acabou ficando úmido. Sintomas de depressão pós-parto. A depressão pós-parto acontece logo quando o bebê nasce e permanece um curto período de tempo. Com o final da gravidez, o corpo passa por muitas alterações hormonais, o que afeta diretamente o estado emocional das mulheres. A maior sensação é desesperança e tristeza.
Esses sentimentos, quando extremos, podem até configurar um quadro de psicose pós-parto. Sintomas de depressão pós-parto mais comuns relatados são perder ou ganhar peso, vontade de comer mais ou menos que o habitual, dormir muito ou não dormir o suficiente, sentido de culpa ou indignação, dificuldade em tomar decisões, ansiedade excessiva. Outro. Em casos mais graves, podem ocorrer pensamentos sobre a morte ou suicídio, vontade súbita e assustadora de prejudicar o bebê, sentir-se desconectada com o bebê e outras pessoas em seu entorno, alucinações que podem ser visuais, auditivas, olfativas e até táteis. Caso alguém esteja passando por alguma dessas situações, não se sinta uma pessoa ruim ou fraca, tá? Milhares de mulheres passam por esse problema, que é potencializado por fatores biológicos e emocionais. A única coisa que eu chamo a atenção aqui, a depressão pós-parto, muitas vezes faz com que a mãe mate a criança. Ela passa a ter ódio da criança. Então, aqui eu chamo muita atenção dos homens. A gestante, ela precisa de muito amor. Muitas vezes a gestante se torna uma pessoa intragável, pelos fatores hormonais que ela está passando. E você, muitas vezes, não vai ter paciência com a sua esposa. Há maridos que chegam até a chutar a barriga da mulher quando ela está grávida. Esse efeito não vai só surgir na mãe, esse efeito vai para a criança também. Aí alguns perguntam, né, qual é a diferença de psicologia e psicanálise? A psicologia, ela trabalha mais com o cognitivo da pessoa. A psicanálise, ela vai lá no ventre. Ela vai desde a forma que a mãe está gerando a criança. Muitos traumas que nós carregamos vêm da gestação. Que muitas vezes você tem que perguntar para sua mãe: mãe, por que eu sou assim? Quando você estava grávida, aconteceu alguma coisa? Você sofreu algum acidente? Você teve algum trauma? Houve alguma coisa na sua gestação? Porque isso vai repercutir em você. Então, a gestação da mulher, ela tem que ser muito saudável. Porque a própria gestante passa por vários processos. E se não tiver ao seu lado um companheiro, alguém que realmente a ame, ela vai sofrer tudo isso, não só ela, mas o bebê. E esse bebê vai repercutir lá na frente. Então, muitas vezes, hoje, você tem um filho que manifesta alguma coisa. E você diz assim, mas nós não criamos assim. Por que é assim? Poxa, meu exemplo, eu tenho 2 filhas, 2 casadas hoje. As 2 receberam muito amor, minhas filhas. Só que houve uma diferença na gestação da primeira e da segunda. A gestação da primeira foi perfeita. A gestação da segunda, não. Porque quando eu estava gerando a minha segunda filha, do 5º ao 9º mês, foi diagnosticado como síndrome de Down. E a minha primeira filha era normal. E nossos filhos são lindos, né? Então eu dizia a Deus, Senhor, como que o Senhor vai me preparar para criar essa criança, porque eu não sabia se era homem ou mulher, não é? Como que eu vou criar essa criança se uma é tão linda? E agora vem vindo uma com uma deficiência física. Então, em primeiro lugar, eu quero que o Senhor me prepare. Mas se for da tua vontade, que o Senhor faça a cura no meu ventre dessa criança. E que ela nasça tão saudável quanto a outra. Esse processo meu, do 5º ao 9º mês, eu gerei nessa minha filha medo, incertezas. E até hoje ela é medrosa, ela é incerta nas suas atitudes, e a culpa é minha. Porque eu a gerei dessa forma, nas minhas incertezas, no meu medo, e sempre clamando ao Senhor, me ensine a cuidar
de uma criança com deficiência, porque eu tenho uma perfeita e linda. Para a honra e glória do Senhor. O meu sogro perguntava assim: você está tranquila? Eu dizia: eu confio no Deus que eu adoro. E Ele sabe o que é melhor para mim. No dia da minha cesárea, porque eu tive que fazer cesárea dela, a médica cristã e o anestesista também. E aquela preocupação que estava para nascer em junho, e eu comecei a ter as sensações, né, do nascimento em maio, e de 16 de maio ela nasceu, e naquela madrugada de 15 para 16 de maio, aqueles médicos oraram, e ao nascer, ela nasceu perfeita. E aí só tinha que agradecer e chorar muito, não é? Porque a médica ali, ela dizia assim: Rose é perfeita, é uma menina e é perfeita. Então foi aquele choro naquela sala cirúrgica ali. Então, para o nosso Deus, nada é impossível. Nada é impossível para aquele que crê. Mas houve, sim, algo que eu gerei na minha filha. As minhas dúvidas, incertezas, medo de como ela viria, mesmo crendo que o Senhor poderia fazer um milagre, mas eu passei para ela tudo isso. Então, nós, mães, passamos isso no ventre, através da gestação de um filho ou de uma filha. Não culpe seu filho, às vezes, por ser o que você não gostaria de ser. O que você passou na sua gestação? O que você carregou na sua gestação? Tá? Então, pense nisso. Vamos lá. Sintomas de depressão profunda. Acho que eu já falei? Não. Se estiver passando por quadros depressivos recorrentes e mantém os sintomas por mais de 6 meses, pode ser que esteja passando por uma depressão profunda. Os sintomas de depressão profunda são os mesmos de depressão comum, como tristeza profunda, falta de energia e insônia. A diferença está na intensidade destas sensações. Muitas vezes, fatores genéticos e desequilíbrios químicos no cérebro são responsáveis pelo surgimento do distúrbio emocional em sua forma mais agressiva. Nos casos de depressão profunda, é comum que algumas pessoas deixem de realizar alguns cuidados pessoais e práticas de higiene, como escovar os dentes, tomar banho, lavar o cabelo, lavar roupa e louças. Isso porque a sensação de desânimo e tristeza tão profunda que essas pessoas não têm forças para realizar as tarefas banais. Sintomas de depressão bipolar. O transtorno bipolar também pode causar sintomas de depressão. Os sinais apresentados na fase de tristeza são os mesmos de um episódio depressivo. Nas fases de euforia, o paciente pode apresentar manifestações como agitação, ocupação com diversas atividades, obsessão com assuntos específicos, aumento de impulsividade, aumento de energia, desatenção, hiperatividade. Eu vou acelerar por causa do horário, tá, gente? Porque eu quero depois perguntas. Sintomas de depressão sazonal. A depressão sazonal se caracteriza por episódios de tristeza relacionados ao inverno e ocorre devido à baixa exposição à luz solar. Ela é mais comum em países nórdicos, já que a falta de luminosidade acaba afetando alguns hormônios responsáveis para o bem-estar. Os sintomas são os mesmos de depressão em sua forma tradicional, porém são causados por fatores externos. Por isso que muitas vezes essas pessoas que passam por esse tipo de sintoma, né, o sazonal, não gostam muito de festas de finais de ano, como o Natal, o Réveillon. Não gostam de ambiente com muitas pessoas, gostam de ficar mais sozinhos, então tem esse problema aí do sistema sazonal. Sintomas de distimia, também chamado de transtorno depressivo persistente. A distimia, por outro lado, é o estado crônico da depressão. Diferente
Diferente da forma comum do distúrbio, essa doença causa sintomas menos intensos que duram por longos períodos de tempo, 2 ou mais anos. Os sintomas são semelhantes aos de outros subtítulos da depressão, entretanto, alguns são mais específicos, como baixa autoestima, baixa produtividade, sentir-se inadequado, ser excessivamente crítica, reclamar constantemente e ser incapaz de se divertir. Por isso que é um transtorno depressivo persistente. Sintomas de depressão infantil. Tudo bem? 26. Crianças que sofrem maus tratos domésticos, bullying, discriminação e rejeição por parte da família e outros grupos sociais têm maiores chances de desenvolver depressão infantil. Caso os pequenos estejam se sentindo desanimados e com dificuldade para realizar atividades de que gostavam, é necessário investigar. Outros sintomas de depressão infantil podem envolver desânimo persistente, alterações de apetite e sono, frases muito pessimistas e baixo rendimento escolar. Tá? Depressão infantil. Eu vou pular algumas coisas aqui, eu vou para o 27, tá? Dentro dos sinais de alerta da depressão. Então, comece agora a se investigar. Irritabilidade, ansiedade, angústia ou humor depressivo, desânimo, cansaço e perda de alegria e do prazer em realizar atividades que antes gostava. Medo, insegurança, desesperança, desamparo e vazio. Pessimismo, baixa estima, sensação de falta de sentido na vida. Interpretação distorcida e negativa da realidade. Dificuldade de concentração, raciocínio mais lento e esquecimento, perda ou aumento do apetite e do peso, aumento no uso de drogas ou álcool, desejo de morrer, planejar uma forma de morrer ou tentar suicídio. Quando uma pessoa com depressão chegar a falar para você, eu quero morrer, eu quero me matar, não aguento mais essa vida, fique atento. Muitas vezes nós não damos atenção quando alguém chega e fala assim, não quero mais viver, cansei dessa vida, quero morrer. Essa pessoa precisa urgentemente passar por um tratamento. E muitas vezes, passando por um tratamento, se a família não estiver ali presente, ela vai ao suicídio. É o que nós temos hoje visto muito. Certo? Ah, mas suicídio não acontece no meio dos cristãos. Quantos pastores nós perdemos o ano passado por depressão e foram ao suicídio? Agora vocês falam assim, pastor, ter depressão? Quantos membros havia nessas igrejas que esses pastores tiveram depressão? Cada membro é um corpo doente. Como esse pastor foi tratado? E como ele pôde tratar as ovelhas? Até que ponto ele foi aguentando? Fora a vida familiar, vida pública dele. Então, irmãos, é sério, não é brincadeira. Depressão leva ao suicídio, à morte. Quando começarem a falar perto de você, não aguento mais essa vida, eu quero morrer, eu quero me matar. Acompanhe essa pessoa urgentemente a um tratamento. Essa pessoa precisa, sim, de medicamentos para ela ser acalmada. Não é só ficar lendo Bíblia e falando com ela, o Senhor vai curar. Ele pode, lógico que pode. Mas há um sintoma físico remoendo dentro. Há estômago, há pâncreas, há fígado, há coração, etc. Precisam ser tratados para que essa pessoa tenha força para viver. Corram e corram, tá? E tem pessoas que não querem viver mesmo.
Então, sempre acompanhe essas pessoas, nunca as deixam sozinhas, porque elas vão ao suicídio. Apoio emocional. A depressão pode durar meses, em alguns casos até anos. Apoio emocional de quem ajuda. Então, se você ajuda, compreensão, paciência e carinho. Empatia, seja um bom ouvido. Abrace, encoraje, demonstre disponibilidade, expresse e reafirme o seu amor. A depressão é uma doença. Reforce a necessidade de tratamento e ajude o paciente a seguir o tratamento corretamente. Saber distinguir a pessoa da doença. É frustrante ajudar alguém sem esperança, triste, pessimista. Evite tentar convencer a pessoa deprimida que aquilo que sente não é real e que ela pode simplesmente animar-se para que isso passe logo. Em vez de conselhos e sugestões, mantenha-se neutro, neutra. Ouça e se ofereça para ajudar naquilo que for preciso. Estimule, encoraje, mas nunca imponha ou julgue. Cuidado aí quando você for ajudar alguém que está num processo depressivo. Essa pessoa, ela precisa de ajuda. Deixa a pessoa falar. Vocês já perceberam que quando qualquer um de nós nos encontramos nervosos, se nós formos falar alguma coisa e alguém que está ao nosso lado começa a falar junto, nós vamos ficando cada vez mais irritados? Mas se nós estamos nervosos, irritados e começamos a falar, aquele que está ao nosso lado se cala e ouve, chega um momento que passou. Sabe por quê? Porque nós colocamos para fora tudo aquilo que estava nos sufocando. Agora, se você for ajudar uma pessoa que está num processo de depressão, e a pessoa fala, e você fala, a pessoa fala, e você fala, você mata a pessoa antes da hora, não tem como. Você vai sufocar essa pessoa. E muitas vezes vai haver brigas. E para ocorrer briga na família é um estalar de dedos. Então, por favor, se a pessoa está num processo de angústia, de tristeza, cale-se, ouça e veja o que acontece. Ela acabou de falar, é outra realidade. Parece aquele desabafo, sabe aquele alívio? Constante. Não fale junto, por favor. Falou junto é briga na certa. Tá? É arrumar confusão, principalmente em questão familiar. Bom, o que mais? Saber distinguir... Agora vamos para o 29? 1 Coríntios 13, 4 a 7. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca o seu interesse, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Cuide-se. Não podemos ajudar o outro se não estivermos bem. Quem cuida de uma pessoa doente também precisa se cuidar. Agora eu digo em qualquer área. Hoje o Alzheimer vem com tudo. Mal de Parkinson, infelizmente. Se tem uma pessoa doente em sua casa, você também precisa se cuidar. É necessário levar a sua vida normalmente, sem abandonar os seus momentos de lazer. Quando se sentir cansado, peça ajuda a um familiar ou amigo e descanse por alguns dias. Nunca se sinta uma heroína ou um herói. Meu pai ou minha mãe está em depressão, está com Alzheimer, está com Parkinson. Eu vou cuidar todos os dias. Não. Você precisa de ajuda. Porque você também precisa se cuidar. Para você também não ficar doente. Momentos de perguntas, temos aí 10 minutinhos de pergunta. Eu tive que encurtar, viu, irmãos? Tinha mais coisas, se der, depois no final eu falo.
Eu queria ler algo sobre John Piper, o que ele fala sobre depressão, um grande teólogo, pastor batista, não é? Escreveu vários livros, professor. Os ex-seminaristas e os pastores estão rindo, não é, quando fala de John Piper, grande conhecido de todos. Então, né, tem que estar na lista, né, pastor? Vamos lá, alguma pergunta? Aquela que você falou, não é? Sobre os seus... São traumas que você carrega na sua infância. Tá? E você foi deixada, foi abandonada, foi trazida... Você veio, sabe, pelo menos de onde... Não, a minha mãe faleceu, eu tinha 1 ano e 8 meses. E as minhas irmãs, o que mais a minha mãe pediu era que cuidassem de mim, que eu era caçula. E quando ela fechou os olhos, elas me deram para o primeiro que apareceu, né? E esse casal que me adotou, a mulher não podia ter filhos, e ela passou a ter ódio de mim, porque ela cismou com o passar do tempo que eu era filha dele, do marido dela, com outra mulher. Porque ele que me achou lá em Campos do Jordão, conheceu esse pessoal que me deu lá, né? E faz 2 anos, eu convivi isso uma vida inteira, muita tristeza mesmo, muita falta de entender, sabe? Por que eu vim fazer aqui? Porque era muito ódio, né? Era muita coisa sem eu entender. E há 2 anos atrás, a minha família, o verdadeiro de sangue, me achou nas redes sociais. Mas, assim, eles me acharam, foi aquela festa, me levaram em Campos do Jordão, onde eu nasci, conheci todo mundo, alguns dos meus irmãos estavam na beira da morte, né? Já com câncer, umas coisas, faleceram. E eu senti agora que o fato deles me acharem era só para suprir o ego deles. Porque, assim, me acharam, eu fui lá, foi aquela festa, foi uns 3 meses de festa, e, de repente, todo mundo se esquece. Aí eu vivo ligando, eu vivo procurando, eu vivo todas as ocasiões, aniversário deles, que eu sei, vejo na rede social, procuro ser a mais amável, carência, né? Mais amável possível. E eu percebi que eles não dão muita importância, não aquela que eu esperava ter, sabe? E isso me deixa cada dia pior. Ao invés de ter melhorado, ficou... mais coisas em você. É porque daí eu vou viver isso todo dia. Eu já tinha vivido uma vez, né? Mesmo com os pais adotivos que não gostavam, tiveram esse problema aí, né? Pela minha... Os seus pais adotivos estão não, vivos, já morreram? Os 2 já morreram, pai e a mãe. E, inclusive, eles eram testemunhas de Jeová, e quando o meu pai morreu primeiro, e a minha mãe, quando ele faleceu, doou tudo, ficou como usufruto das coisas que ela tinha, e doou tudo para a testemunha de Jeová. Não disse que eles tinham uma filha, que eu fui registrada como legítima. Não disse. E aí, agora eu ainda, né, fui reconhecida porque Deus é Deus, né? Então, mas até hoje está na justiça. Tem inventário, até hoje não saiu, essas coisas. Mas exatamente por isso, porque ela achava que eu e até hoje eu não tenho certeza se não é mesmo, não. Sabe? Porque... né? Ela colocou isso na sua mente. Né? Porque lá, a minha família verdadeira, ninguém sabe quem é meu pai. Eu sou filha de outro pai. Mas ninguém sabe falar quem é. Então, ainda existe dúvidas, né? Você precisa realmente de um acompanhamento, tá? Não é assim eu falando agora. Mas é uma coisa que eu vou falar biblicamente. Perdão. Tá? No primeiro momento, fora você ter alguém para acompanhar você, porque são algumas sessões que você tem muita coisa para colocar para fora, mas, em primeiro lugar, é o perdão. Perdoe seus pais adotivos, perdoe quem doou você,
Perdão. Se você está hoje aqui dentro dessa igreja, porque Deus já tinha um propósito para a sua vida, mesmo nesse transcorrer de pai e mãe, não é? A situação vivida, é porque Deus já tinha um caminhar para você, e Ele quer o melhor para você. Então, se você perdoar esses que fizeram um mal muito grande no seu interior, na sua vida psicológica, você vai sentir uma grande diferença, porque o perdão traz cura. O perdão traz cura. Então, perdoe. O Senhor nos perdoa diariamente, porque nós somos muito falhos, pecadores, e eles pecaram. E o que eles pecaram, esses que já partiram, já acertaram com o Senhor. O Senhor já cobrou, porque nada é impune do Senhor. E você que aqui está, agradeça a Deus, porque hoje você está numa casa de adoração ao Senhor, e que você continue adorando ao Senhor. E perdoe aqueles que feriram você. E você sentirá uma grande diferença. Em nome de Jesus. Tá bom? Mais alguma pergunta? Todo mundo curado? Só para compartilhar algo em cima dessa questão. A minha mãe é adotiva e a minha mãe sempre cresceu falando assim, eu fui dada que nem cachorro. Né, a minha mãe, e conheci ela como Sônia, ela se apresentava como Sônia, porque ela foi dada como cachorro e ela não aceitava o nome dela, Marina. E mais ou menos, acho que eu tinha já uns 13, 14 anos, ela conheceu o Senhor Jesus, ela se converteu, ela se encontrou com a mãe biológica, ela liberou perdão. Ela acabou cuidando da minha avó biológica no leito de morte. Nós conhecemos outros parentes. A minha mãe começou a se apresentar como Marina, que ela não aceitava o nome dela. Se transformou porque era uma mãe irritada. Eu apanhava um dia assim, o outro também dela, porque eu era mais velha. Né? Então, assim, o perdão curou a minha mãe. Né? O Senhor Jesus na vida da minha mãe transformou toda a nossa família. Né? Então, é um testemunho assim, de que realmente não precisou, talvez ela precisasse talvez de um acompanhamento, mas o Senhor Jesus bastou na vida da minha mãe. Mas eu sou a favor, sim, de procurar ajuda, sim, né? Chegar a um certo ponto da pessoa procurar ajuda, mas o perdão realmente ele é uma cura, sim, né? Do Senhor Jesus, realmente ele transforma. Tem que ser o perdão genuíno, não é? Aquele perdão que você não fica depois remoendo. Porque se você continuar falando, não, eu perdoei, mas você continua vivenciando aquela situação, então não houve um perdão genuíno, foi um perdão passageiro. O perdão genuíno, ele traz a cura. Ele traz a cura. Todos nós somos pecadores. E o Senhor nos ama, e todo dia Ele nos perdoa, todo instante. Então, temos que liberar perdão. Temos que liberar perdão. Né? Qualquer hora eu venho falar sobre perdão para vocês. Como é importante liberar perdão. Como tem a cura da alma. Quando você libera o perdão. Mais alguma pergunta? Fala, volta. Professora, a importância de nós entendermos a diferença da depressão como doença, como patologia. Por quê? Porque muitas vezes a gente cria um conceito com relação ao suicídio. E aí quando a gente ouve a palavra suicídio ou a história de alguém que se suicidou, normalmente a gente quer fazer um pré-julgamento ou um julgamento posterior do fato, quando na verdade nós não analisamos o motivo, a motivação que levou a pessoa àquela situação. E isso é algo para a gente se preocupar antes de fazer o comentário, porque a pessoa pode ter praticado o suicídio de forma consciente ou de forma inconsciente em razão da depressão. Então, na verdade, até que ponto a pessoa tinha consciência ainda da razão do que ela estava fazendo e das consequências daquilo. Que a depressão chega a um ponto, e eu queria que a irmã
abordasse Eu um não vou pouquinho me mais aprofundar nisso, muito ok? no suicídio, Walter, porque quem vai falar é a Valdo Pedrosa, né? Tá, perfeito. Próximo domingo a Valdo vai falar sobre suicídio. E ela tem muita experiência pelo próprio campo profissional dela, que é psicóloga lá na polícia, não é? Sim. Então, ela presencia diariamente casos assim. Mas eu vou trazer só um exemplo. A sobrinha de uma amiga muito querida minha. Os pais, casados, muito bem casados, tiveram essa filha única. E, com o decorrer dos anos, ela cresceu, se tornou uma jovem muito bonita, falava 5 idiomas, uma profissional excelente. E o pai entrou numa crise depressiva. Por área profissional, tinha comércio, entrou numa crise depressiva. E aí o que aconteceu? Esse pai passou por uma psicóloga e começou a ter um atendimento com essa psicóloga. O pai se apaixona pela psicóloga e a psicóloga pelo pai. Houve ali uma separação, um divórcio. A filha não entendia isso. Como uma psicóloga, ao tratar do meu pai, há um caso aí que os dois se apaixonam, sendo meu pai casado, tendo uma filha e levando aí a um desentendimento familiar, a uma quebra da família. Essa menina essa moça, né? Entrou num processo depressivo muito forte. Ela passava por vários especialistas, muitos médicos, pelo próprio conhecimento intelectual dela. Aí ela se casou. Nem um ano de casamento, ela divorciou, porque ela começou a colocar na cabeça que o marido também ia aprontar alguma com ela, não é? Ela ia ter aí o adultério, se separa, e ela ela sempre falava, um dia eu vou me matar. E a mãe entrava em desespero. E a tia, então, que é a madrinha dela, mais ainda, né? Porque como, né? Uma moça tão bonita, intelectual, como que vai a um suicídio? E muitos tratamentos. Aí essa conhecida, essa amiga, ela não é evangélica, ela ouviu lá a igreja desatadora de nós, que tem lá, não é? Na estrada lá de Barão Geraldo, ela levou a menina lá com o padre de lá, fizeram alguns trabalhos com a moça lá, mas ela só punha na cabeça, eu vou acabar com a minha vida. Próximo ao Natal, isso há 5 anos, próximo ao Natal, a família reunida, ela estava na casa dessa tia, ela diz assim, mãe, fica aqui, ela morava com a mãe, fica aqui que eu vou mais cedo, eu vou para o apartamento, depois a senhora vai. Ela vai para o apartamento. A mãe, num determinado momento, na casa da irmã, né, da tia, sentiu alguma coisa e falou, eu tenho que ir correndo porque minha filha está aprontando alguma coisa que não deveria fazer. Quando a mãe chega, ela está morta. Ela se suicidou. Ela se enforcou. A mãe, até hoje, não consegue ter uma vida normal. Ela sofre demais porque ela se culpa, essa mãe. Ela se culpa por ter ficado na casa da irmã e não ter ido junto com a filha, sabendo que a filha sempre falava que queria se matar. Então, a mãe se culpa até hoje. Então, o processo de depressão que chega ao suicídio, ele nos surpreende cada vez mais. Tem pessoas que falam em suicídio, mas se houver muito amor na família, e aquela pessoa realmente quiser tirar esse pensamento de morte, ela consegue. Mas se ela tiver muito ódio no coração, que era o caso dessa moça, ela tinha ódio no coração, porque a partir do que aconteceu com o pai, ela ignorou o pai não existia mais para ela, o pai morreu para ela, porque ela não aceitava, por mais que o pai a procurasse e tentasse falar o porquê, ela não queria nada com o pai, entendeu? Ela passou a odiar esse pai. Então, esse ódio foi tão grande que a levou à morte. Há muitos casos, vocês vão ver com a Vals, muitos casos de suicídio que existem, e são terríveis. Então, o que nós precisamos é estar atentos àquele que fala que quer se matar. Toda pessoa que fala, eu quero morrer, ela está pedindo
Socorro. E que socorro que vai ser dado? Como a família vai interpretar esse socorro? Entende? Eu fico imaginando, às vezes, uma pessoa que está lá no mundo das drogas, que já fez a família sofrer muito, com tantas perdas. E aí essa pessoa vem e fala assim, eu quero morrer, eu vou me suicidar. Mas aqueles pais estão com tanta raiva daquele filho ou daquela filha, que fala assim, mate mesmo, porque você só me deu desgosto até agora. O que está semeando na mente dessa pessoa? A morte. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Como nós tratamos pessoas quando falam que querem morrer. Cada caso é uma história. E aí vem também, muitas vezes, o quê? A sua gestação. Que muitas vezes ela está oculta, mas há um determinado momento na sua vida que ela aflora. E tem pessoas que não querem ser curadas. O meu pai não quis ser curado da síndrome do pânico. Para ele era satisfatório falar que ele tinha síndrome do pânico. Meu pai começou a adquirir síndrome do pânico quando eu tinha 5 anos de idade. Naquela época o tratamento era psiquiátrico, só. Ninguém falava em psicólogo, ninguém falava dessas outras áreas. Era só psiquiatra, era médico que colocava dentro de um hospício, certo? Quando falava, né, que tinha esses problemas aí. Meu pai nunca precisou ser internado, graças ao bom Deus. Mas, em compensação, ele nunca quis ser curado. Eu, aos meus 12 anos, eu tinha que levar meu pai ao trabalho, porque meu pai não andava sozinho. Então, eu tinha que levantar cedo, levá-lo ao trabalho, voltar para casa. À tarde, estudava, saía da escola, eu ia direto para o trabalho dele, esperava terminar o horário do trabalho dele para levá-lo para casa, tomar ônibus com ele, ou não é, um táxi, alguma coisa, e íamos para casa. Ele não quis se curar. Dava a sensação assim, de que era prazeroso para ele falar que ele tinha síndrome do pânico. No final da vida, ele não atravessava nem mais a rua. Eu tenho um primo que mora na frente da minha casa. Eles sempre foram muito amigos. No momento da vida, ele já não atravessava mais a rua para conversar com esse primo. Esse primo tinha que vir até ele. Então, sempre foi assim. Não é? Ele faleceu há 5 anos. E eu tive que cuidar desse pai com síndrome do pânico. Então, cada caso é uma história. E cada caso tem que ser vivida, não é? Cada caso tem que ser vivido. E ser vivido de que forma? Como a família consegue sustentar tudo isso? Meu pai tomou muitos medicamentos. Muitos medicamentos. Tinha momentos que ele parecia assim um louco. Se ele fosse fazer alguma coisa e não desse certo, não esqueça que aquela coisa ia voar, ia quebrar. Então, você já sabia. Minha mãe sofreu muito nas mãos dele, mas a única pessoa que conseguiu enfrentar meu pai fui eu, que chegou a um determinado momento da minha vida que eu cansei. Quando eu já tinha meus 14, 15 anos, uma vez ele quis quebrar alguma coisa em casa, eu falei, quebra. Quebra mesmo, que eu te quebro também. Porque eu cansei, sabe? Eu não tinha noção do perigo, de nada disso. A partir daquele dia ele parou. Acho que ele pensou, opa, eu não posso fazer nada errado com a minha filha. Então, aí ele parou de fazer esses estragos. E, não é? Por exemplo, ia trocar a sola de uma torneira. Não dava certo, a torneira voava da parede. Aí tinha que chamar encanador para trocar, colocar uma torneira nova, etc. A partir do momento que eu dei o grito com ele, ele parou. Fui errado? Lógico que eu fui. Eu tinha que ter paciência. Mas foi a minha autodefesa no momento, sem conhecimento. Então, tem pessoas também que não querem ser curadas, elas querem continuar em sofrimento. E muitas vezes eu digo que esse sofrimento vem de coisas erradas que fez na vida. Tá? Principalmente, eu digo, hoje é geral, tanto homem quanto mulher cometer adultério. Mas antigamente se ouvia muito nos homens cometendo adultério. E hoje também a proporção é maior de homens. Meu pai foi um homem que cometeu muito adultério. Eu venci muitas barreiras com meu pai. Tanto é que uma das amantes dele engoliu um sorvete quase inteiro, porque quando eu a vi com meu pai, os dois estavam tomando sorvete, eu enfiei aquele sorvete de copinho
goela abaixo na moça. Porque eu fiquei furiosa, porque a minha mãe era tudo para mim. Minha mãe era doce de pessoa, muito cristã, sabe? Muito temente a Deus. Então eu não aceitava aquilo. Eu estava ali na casa de Deus junto com a minha mãe, meu pai indo também ali, e meu pai fazendo aquelas coisas. Eu dizia: que espécie de homem cristão é esse? Em pecado dessa forma, ele tem que estar fora da igreja. Então eu me revoltei muito com muitas situações. Então hoje, quando eu estudo tudo isso, eu me reporto muito também à minha infância, à minha vida de adolescente, entende? De jovem. E eu louvo o Senhor, porque hoje eu posso ajudar pessoas que estão passando por sofrimentos. Porque muitas situações que as pessoas chegam até mim, eu tenho como ajudar também com a minha própria vivência. E, acima de tudo, o quê? Eu cuidei do meu pai até a morte. Então, houve o quê em mim? O perdão. Houve o perdão. Tá? Porque se eu não tivesse perdoado meu pai, provavelmente ele estaria sozinho na hora da morte. Então, meus irmãos, se vocês cometeram alguma coisa errada, estou falando de adultério, mas pode ser qualquer coisa errada. Você falou alguma coisa que ofendeu o seu filho, ele carrega até hoje uma mágoa de você. Peça perdão, enquanto é tempo. Peça perdão. Que muitas coisas serão mudadas dentro desse filho, dessa filha. Você não está se rebaixando. Você está cumprindo o que o Senhor faria. Perdoar até os seus inimigos. E por que não vamos perdoar aqueles que estão diariamente conosco, aquele a quem nós amamos? Deus abençoe, vamos orar?